Olá pessoal, cá estamos novamente. Então hoje a gente vai fazer uma revisão do que a gente falou na segunda-feira e seguindo com os distúrbios neurológicos, tá? Mas antes preciso tranquilizar vocês porque na apresentação anterior alguns slides ficaram sem a minha narração, tá? Então eu vou tomar o devido cuidado aqui agora e vou retornar naqueles slides, tá? Bom, aqui a gente já falou, né, e tal, sobre as funções do sistema nervoso. Aqui é a unidade estrutural do sistema nervoso, né, que é o neurônio. Como o sistema nervoso se organiza. Os processos de lesão celular, né, então a gente tem alguns princípios, né, para que funcione, né, para que gere os distúrbios neurológicos. Aqui nós temos exemplos das células de suporte, né, do neurônio, do sistema nervoso. Aqui a gente já falou sobre isso. Aqui mais uma ilustração. Nova ilustração. Bom, então quando existe uma lesão neuronal, né, a gente percebe que o resultado final ele decorre, né, de alguns eventos que acontecem no neurônio, tá? Então, ó, a cromatólise, né, se trata do edema do neurônio que é decorrente da lesão. Então, o neurônio vai sofrer um edema, vai sofrer um inchaço, né? E isso pode ser visível histologicamente. Já a atrofia, né, é a diminuição do tamanho do neurônio, né? A gente sabe que tem algumas situações que geram, né, uma diminuição do tamanho do neurônio e o neurônio não consegue realizar a sua função, comprometendo a funcionalidade daí. Já a neuroniofagia, né, acontece por fagocitose e respostas inflamatórias causadas por um neurônio morto. Isso vai danificar as células vizinhas. Então a gente já tinha falado sobre aquela reação de vizinhança, né? Então, se um neurônio sofre fagocitose, né, vai acabar desencadeando uma resposta inflamatória. E quando você tem esses vários marcadores que ocorrem na fagocitose, vai ter também lesão na vizinhança, ou seja, vai ter lesão das células vizinhas, né, dos neurônios vizinhos. Tá? E essas inclusões intraneuronais, né, vão acontecer quando a gente tem estruturas distintas formadas no núcleo ou no citoplasma. Tá? Aqui a gente falou sobre a lesão celular no sistema nervoso central. E aqui, né, a gente já falou também sobre as respostas ao sistema nervoso, que vão ser por degeneração de axônios, desmielinização, neuropatia, né, dependendo aí do quadro fisiopatológico de cada doença. Já no sistema nervoso periférico, a gente também tem, né, a gente já comentou sobre isso. Aqui também a gente falou que as lesões de sistema nervoso periférico são caracterizadas como neuropatias periféricas. Aqui a gente falou também a respeito das respostas mais comuns das fibras nervosas periféricas quando a gente tem uma lesão, certo? Aqui a gente já falou sobre as lesões traumáticas, isquêmicas, né, excitatórias e por pressão. Lesões traumáticas no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico. Aí, pessoal, o que não estava no slide, desculpa, o que não estava no áudio, foi o que eu falei a respeito de lesão cerebral traumática, né? Aí a gente tem essas lesões sistêmicas, né? Porque como é uma lesão cerebral, vai repercutir, né, em todo o organismo, tá? As lesões traumáticas, elas são fechadas ou abertas. Na lesão fechada, ocorre uma força brusca, né? Então, cabeça em superfície dura, então, por exemplo, uma queda, do contato com a cabeça com o chão, bater a cabeça na parede muito forte, golpe e contragolpe, né? Ou lesão em chicote, que é aquela lesão que acontece no acidente de carro. Então, no acidente de carro, ocorre a colisão, né, e a cabeça vai para frente e depois ela vai para trás, muito bruscamente, tá? Isso acontece, pessoal,
gerando, né, um trauma no encéfalo, pelo fato da substância, né, cerebral, do tecido cerebral, ficar em contato com a parte interior da calota craniana, que é muito áspera. Então, o tecido cerebral acaba indo, né, bruscamente para frente, e depois ele volta, né, lá para trás, e antes a região anterior entrou em contato com essa superfície áspera do crânio, e depois no retorno, né, do chicote, essa substância cerebral, a região posterior acaba entrando em contato com a superfície áspera do crânio. Então aí, nessa situação, a gente tem sintomas que envolvem, né, funções que são responsáveis, né, pelo partir da região frontal do cérebro, né, e da parte posterior do cérebro, em região occipital. Okay? Já na lesão aberta, aí é quando tem exposição dessas estruturas. No caso de um acidente mesmo que acaba jogando tecido cerebral para fora. Aqui potencializa o risco de infecção, né, porque gera uma solução de continuidade e tem que se preocupar muito a respeito disso, além, obviamente, da perda de tecido cerebral. Então, com o processo de lesão celular no sistema nervoso central, temos duas frentes aqui, tá? No caso de hemorragias na massa cinzenta, a gente vai passar por um processo de necrose, né? A massa cinzenta vai sofrer necrose. Já na massa branca, a grande resposta é o edema local. Tá? Então, o edema local, com necrose, eles vão favorecer a diminuição de suprimento de oxigênio, e isso vai acarretar numa isquemia, né? Diminuição do fluxo sanguíneo. Se a gente tem isquemia, a gente tem infarto, né? No cérebro a gente tem infarto, necrose tecidual, tá? Aí pela cascata de eventos inflamatórios, os macrófagos vão atuar fagocitando esses axônios que já não tem mais suprimento de oxigênio, que estão mortos, tá? Então ocorre todo o processo inflamatório aqui, né? E num processo de regeneração tecidual, como a gente sabe que neurônio não se divide, neurônio não nasce de novo para repor os neurônios que morreram, vai ocorrer a substituição por tecido conjuntivo, tá? Tecido fibrótico. E esse tecido fibrótico, ele não é capaz de conduzir nenhum impulso nervoso. Isso vai acarretar na diminuição da função neuronal, ou ausência, né? Aqui a gente falou, né, sobre as manifestações clínicas da medula espinhal. E eu esqueci de falar a respeito da lesão traumática nos nervos periféricos, tá? A lesão traumática de nervos periféricos pode ocorrer por esmagamento ou um corte de neurônios. Quando ocorre um esmagamento, vamos colocar um exemplo prático. Né? O indivíduo leva um soco, né, em regiões onde as estruturas estão muito próximas, né, da pele, são muito superficiais. Então, nesse soco ocorre um esmagamento. Daí a gente vai ter um processo, né, de degeneração ali, tá? O corte de neurônios é, por exemplo, uma situação em que tem uma facada profunda, né, algum ferimento mais profundo aí em que corta, né, faz uma secção mesmo do nervo, tá? Quando a gente tem uma degeneração da fibra nervosa cortada, tá, o neurônio vai sofrer o processo de degeneração valeriana. Então olha aqui, ó.
Se houve um corte, o neurônio, que o axônio não vai estar mais ligado um no outro, não vai dar para fazer potencial de ação aqui. Então não vai ocorrer a inervação. Tá? Como aqui está muito próximo, e quanto mais próximo, melhor, o processo de regeneração vai atuar e, consequentemente, a gente pode estabelecer aqui, né, a inervação, né, em um tempo aí, né, de acordo com a extensão da lesão. Tá? Aqui também a gente tem envolvimento de necrose e de processo inflamatório, mas acontece um pouco diferente. Né? Acontece aqui, como eu já tinha explicado, né, com atividade macrofágica, vai acontecer então a fagocitose, né, desses fragmentos aqui. Depois disso vai ter ativação, né, de um cone de crescimento e vai favorecer a regeneração aqui. As células de Schwann, elas vão fornecer como um caminho, né, uma base para que esses axônios eles consigam chegar até a região sináptica aqui do outro neurônio. Sobre a lesão de nervos periféricos a gente comentou, né? As lesões isquêmicas agora estão relacionadas à falta de fluxo sanguíneo, né? Gerando infarto, ou seja, necrose, né, do tecido cerebral. Nas lesões isquêmicas a gente tem aumento da pressão intracraniana, tá? Por quê? A gente tem necrose, vai gerar um processo inflamatório, vai ter ativação de todos aqueles mediadores inflamatórios, consequentemente a gente tem edema, e esse edema vai aumentar a pressão intracraniana. Tá? A gente tem desequilíbrio eletrolítico e ácido básico com relação a isso. Por quê? Porque a gente tem liberação de íons, tá? E também de neurotransmissores. Isso vai acabar gerando aí desequilíbrio ácido básico, desequilíbrio eletrolítico, e, consequentemente, na liberação de neurotransmissores excitatórios, isso vai gerar outro problema, como a gente tinha falado antes. Sobre isso a gente já falou. Aqui também. Espero que vocês tenham feito a tarefinha, né, de procurar aí a diferença de decorticação e descerebração. Sobre lesões por pressão, a gente já comentou. E aqui, para fechar essa primeira parte, é só um quadro, um mapa conceitual, né, falando sobre as lesões traumáticas, isquêmicas, excitatórias e por pressão. Tá? Isso pode acontecer tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. Uma vez que essas lesões acontecem, vão provocar alterações na transmissão neuronal. Situações como coma, confusão mental, perda de memória vão acontecer. Distúrbios de movimento e coordenação, como paralisias ou plegias, impedimento dos movimentos voluntários, alteração do equilíbrio também, e outros distúrbios sensoriais, como cegueira, mudez e dor. Tá? Isso tudo pode acontecer de acordo com a região onde teve o processo de lesão. Ok? Aí agora, pessoal, a gente vai para os distúrbios neurológicos. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas e a gente vai tentar tornar isso um pouco mais legalzinho para a gente fazer. Enquanto a gente vai falando, eu vou passar aí algumas dicas de filmes para entreter vocês aí nesse período de ficar em casa. A gente vai começar com a paralisia cerebral. Ela, na verdade, é chamada de encefalopatia crônica não progressiva. Mas no consenso aí clínico e profissional, a gente acaba chamando de paralisia cerebral. É um grupo de distúrbios resultante de danos a neurônios motores superiores, ou seja, que ficam, né, alojados no encéfalo. Tá? Consequentemente, a gente vai ter esses distúrbios neuromusculares. Tá? Isso acontece principalmente porque essa lesão, esse processo de lesão vai acontecer no período pré-natal, perinatal ou pós-natal, ou seja, está relacionado ao nascimento
né, da criança. Por isso que ela é gerada na infância, tá? Isso acontece devido a uma anóxia cerebral, né? As células elas não recebem a oxigenação necessária, né? E isso provoca então uma lesão isquêmica, tá? Pode ter hemorragia? Pode. Uma situação em que tem uma batida, a diminuição da perfusão cerebral, né, acaba gerando um infarto, tá? Isso pode acontecer uma lesão isquêmica. Como a gente tem diminuição de oxigenação, gerando necrose, gerando edema, né, sinais inflamatórios, essas células elas vão sofrer fagocitose e o conteúdo que estava dentro dessas células vai ficar disponível ali na região, né? Consequentemente, eles vão entrar, né, o glutamato que estava dentro das células vão ficar disponíveis nas junções sinápticas e, consequentemente, vai gerar uma lesão excitatória, tá? Se por um acaso a região celular, a região do cérebro, né, cerebral, que for acometida, se for o sistema ventricular, que é responsável pela produção e absorção do líquido cerebroespinal, que protege, né, essas estruturas cerebrais, normalmente acontece um aumento na produção e a diminuição da absorção. Consequentemente, o cérebro vai ficar cheio de líquido cerebroespinhal, gerando então uma lesão também por pressão. Eu tenho aqui uma dica de filme, tá? Que é O Meu Pé Esquerdo, né? Fala sobre um indivíduo que teve paralisia cerebral e só mexe o pé esquerdo dele, tá? Eu não consegui encontrar ele no Netflix nem em nenhuma outra plataforma de filmes, tá? Mas se vocês encontrarem, vale a dica. Outro filme que eu também não encontrei é esse aqui, De Porta em Porta. Eu não encontrei em nenhuma plataforma de streaming, tá? Mas fica a dica para vocês assistirem, tá? Esse indivíduo aqui, ele tem paralisia cerebral e precisa ganhar vida de alguma forma. Falando da esclerose múltipla, agora a gente tem a doença dos neurônios do sistema nervoso central, caracterizada pela degeneração da mielina. Então, por algum motivo, ocorre desmielinização, tá? Que motivo é esse? Algum motivo autoimune. Então, é uma doença autoimune, tá? Que vai degenerar essa mielina e, consequentemente, a gente vai ter diminuição da condução dos impulsos nervosos para o axônio, tá? Na substância branca do cérebro, a gente vai ter cicatrizes gliais, formação de placas que são as cicatrizes gliais, tá? Consequentemente, temos aqui uma doença degenerativa com diminuição da condução do impulso nervoso, tá? Isso acontece, pessoal, de forma não é uniforme. Pode acontecer em algumas áreas, depois em outras, tá? O que a gente chama de surtos inflamatórios, tá? Então olha aqui, ó, uma figurinha que eu acredito que vocês não tenham no material de vocês, tá? Aqui a gente tem uma fibra nervosa, né, um neurônio com a bainha de mielina intacta, né? Fibra nervosa, mielina aqui, né? As células de Schwann, nódo de Ranvier. Num processo de esclerose múltipla, ocorre então esses surtos inflamatórios vão acabar prejudicando aqui a formação da bainha de mielina, tá? E uma vez que destrói essa região, vai acabar contribuindo para destruir também o axônio. Consequentemente, a gente não tem aqui, né, a condução do impulso nervoso aqui. Então olha aqui, pessoal, a gente tem a formação de placas, ó. Aqui era para ser tudo branquinho, substância branca, tá? E a gente tem a formação dessas placas que são as cicatrizes gliais, tá?
tá? Isso é progressivo, tá? Como ela é autoimune, vai dar aqui, depois vai formar outra placa aqui, outra ali e por aí vai, ok? Sugestão de filme para vocês: 100 metros, está disponível no Netflix, tá? Esse indivíduo aqui, ele descobre que tem esclerose múltipla, mas ele tenta participar de uma maratona, ok? Passando para hidrocefalia, tá? Isso aqui está relacionado com a PC, né? Com a paralisia cerebral. Porém, em alguns casos ela pode vir sozinha, tá? Ocorre pela decorrência do desequilíbrio entre a quantidade de líquido produzido e a proporção de líquido reabsorvido. Então, acontece isso lá no sistema ventricular, tá? Havendo o acúmulo de líquido cerebroespinhal, e isso vai acabar aumentando a pressão dentro do cérebro, tá? Como esse líquido não tem para onde ir, afinal de contas o cérebro está dentro de uma calota craniana, vai acontecer aumento de pressão aí. Tá? Isso acontece por um envolvimento das células ependimárias que estão intimamente relacionadas à função aí do líquido cerebroespinhal, okay? Que é uma célula também de suporte do sistema nervoso. Então, obviamente, que aqui a gente vai ter uma lesão por pressão. Então, aqui só para ilustrar que os indivíduos que têm hidrocefalia, eles vão sofrer a implantação aqui de uma derivação, tá? Um desvio, certo? Então, um tubo é inserido, né, no ventrículo lateral, né, no sistema ventricular, tá? E por dentro do corpo, né, esse tubo ele vai drenar lá na cavidade peritoneal, tá? Então, assim, vai continuar tendo a produção aqui, mas não vai ter absorção. Então, a quantidade excessiva, né, de líquido acaba sendo drenado para a cavidade peritoneal, tá? Como a hidrocefalia ela acontece nos primeiros anos de vida, essa criança ela precisa, né, ter aqui um comprimento extra, tá? Mas mesmo assim se faz necessária a troca, tá? Então, quando a criança tem ali seus 8, 9 anos, ela pode passar por uma nova intervenção cirúrgica que vai fazer a troca, né, desse sistema, ok? E é muito fácil da gente ver esse desvio aqui, porque fica bastante superficial na pele, tá? Às vezes você consegue até palpar. Falando de lesão medular, né, quando a gente tem uma transecção completa da medula espinal, tá? Essa transecção, ela normalmente acontece por um trauma, então um traumatismo raquimedular, tá? Esse traumatismo raquimedular, ele gera um processo inflamatório. Então, consequentemente, a gente vai ter uma isquemia nessa região. Tá? E quando a gente tem isquemia com necrose, a gente vai ter disponibilidade do glutamato no meio extracelular, e esse glutamato vai excitar regiões das sinapses e, consequentemente, gerando aí outros distúrbios de movimento, tá? Se por um acaso houver um tumor, né, câncer em medula espinhal, esse tumor vai acabar pressionando as estruturas nervosas aí, gerando uma lesão por pressão, ok? Esse filme aqui eu acredito que vocês já viram, ou se não viram, vale a pena vocês verem, tá? Como eu era antes de você. É um filme bacaninha. É um drama bem água com açúcar para passar o tempo. Mas fica a dica aí para vocês. Falando de depressão agora, né? Todo mundo fala, depressão é doença de gente desocupada, de gente que não... de gente que enfim, não tem a cabeça vazia e por aí vai, né? Mas a gente tem uma condição, e a depressão ela é uma patologia, tá?
ela gera alteração de humor, então é um transtorno considerado afetivo. Existe alteração de pensamentos e complicações somáticas, tá? Então, o que acontece? Tem falta de noradrenalina, dopamina e serotonina, tá? Que são neurotransmissores, e está faltando em algumas áreas críticas do cérebro, tá? Então essa lesão está relacionada à falha na neurotransmissão, e normalmente é necessária a reposição com medicamentos. Aí a gente fala da esclerose lateral amiotrófica. É uma doença do neurônio motor que afeta as células do corno anterior da medula espinal e também de neurônios motores inferiores, tá? Gera uma atrofia e fraqueza dos músculos esqueléticos e é assimétrica, ou seja, eu posso ter lesão no membro inferior direito e no membro superior esquerdo, tá? Então ela não é uniforme, tá? Vai gerar danos oligodendrogliais, tá? E esse dano oligodendroglial vai gerar uma desmielinização, tá? São observadas descargas espontâneas de fibras nervosas motoras em degeneração, que são as fasciculações, certo? E também acúmulos de filamentos intermediários no corpo celular e em axônios, tá? Então, dentro do neurônio também ocorre isso, tá? E na ELA também tem grande diminuição de atividade no transporte do glutamato no córtex motor e na medula espinal, tá? Então, assim, será que se trata também de uma lesão excitatória? Né? Fica a reflexão aí para vocês. Tá? A Teoria de Tudo, tá? É um filme bem bacana, eu gosto bastante desse filme, que retrata, né, a trajetória do Stephen Hawking, que é um grande cientista, né, e que mesmo nos processos de lesão avançada, ele ainda mantinha aí seu otimismo. E esse filme também, em um momento, pode mudar tudo, né, na Netflix também, né, a história dessa pianista que desenvolve a ela, certo? Podem assistir, que tem na Netflix. Falando de miastenia graves, tá? Então é um distúrbio autoimune, assim como a esclerose múltipla, da transmissão neuromuscular, tá? Então o indivíduo refere uma fadiga flutuante e fraqueza, tá? Essa anormalidade estrutural está relacionada a uma simplificação da região pós-sináptica da sinapse neuromuscular. Trocando em miúdos, a gente tem uma região pós-sináptica que vai inervar o músculo, ali bem na junção neuromuscular, tá? Ocorre uma simplificação dessa região, tá? Talvez tenha menos terminações nervosas, né? Então isso gera uma falha na transmissão do impulso para a região muscular, tá? Aqui, ó, a placa terminal muscular vai apresentar fendas sinápticas esparsas, rasas e anormalmente largas ou ausentes, tá? Isso vai acabar prejudicando, né, a transmissão aí para executar a contração muscular. É uma doença associada à neurotransmissão anormal. E aí a gente tem o acidente vascular encefálico, tá? Que é, né, um comprometimento vascular que vai repercutir, né, nas funções encefálicas. É qualquer evento clínico como choque, hemorragia, isquemia ou infarto que leve ao enfraquecimento da circulação cerebral. Tá? Então a gente tem um AVE isquêmico, que é quando ocorre a interrupção, né, da circulação cerebrovascular. Isso vai gerar uma isquemia, porque não tem mais oxigênio, né, a perfusão não está acontecendo, então a gente não tem oxigênio, as células vão entrar em isquemia e vai gerar todo um processo inflamatório aí. O AVC ou AVE pode ser hemorrágico,
tá? Que é quando a gente tem um aneurisma, que acaba rompendo, tá? Aumento de pressão súbita, que acaba rompendo também, né, a vascularização do cérebro e, consequentemente, a hemorragia vai gerar um aumento de pressão intracraniana. Então, a gente tem uma lesão por pressão, tá? Não bastasse isso, vai ter lesão excitatória também. Afinal de contas, tendo, né, necrose tecidual, né, o glutamato que está lá dentro do neurônio vai ficar disponível no meio extracelular e isso vai acabar excitando as placas sinápticas ali, tá? E pode ser traumática também quando ela é secundária a um TCE. Então, o indivíduo teve um traumatismo crânioencefálico, né? De repente, esse traumatismo acabou gerando um AVC, então a gente caracteriza isso como uma lesão traumática. Para vocês se entreterem, tem esse documentário da Netflix, tá? My Beautiful Broken Brain, tá? Meu lindo cérebro quebrado, que fala, é um documentário sobre uma menina, uma mulher que sofre um AVC e passa tudo a parte, né, o processo dela de reabilitação, certo? O que vocês vão fazer então? Eu passei aí alguns filmes, alguns estão disponíveis na Netflix, outros não. Talvez vocês consigam baixar ou, sei lá, assistir de alguma forma. O que eu gostaria que vocês fizessem como atividade da aula de hoje é pegar um desses filmes, assistir, tá? E pesquisar sinais e sintomas, né, que o personagem está sentindo no decorrer do filme, ok? Atividade bem simplesinha, tá? Que vai ajudar vocês aí para passar o tempo aí nesse período, ok? Então, até logo, pessoal. Essa foi a aula de hoje.